E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como as feridas emocionais. Rose, seja bem-vinda. Como as feridas emocionais, elas afetam os nossos relacionamentos. A gente tem falado sobre isso, né? E acredito que se tem uma coisa que eu entendo um pouco é sobre essa questão dos problemas emocionais, né? Tem muitos anos trabalhando nessa área. E eu posso dizer que a maior parte dos dilemas que a gente vive, que as pessoas estão vivendo, estão relacionados a feridas não curadas. Algumas coisas que as pessoas veem, algumas coisas que são ocultas ao entendimento delas, algumas coisas que são bem profundas, então as pessoas não conseguem fazer uma leitura legal a respeito daquilo e acaba gerando problemas. Então a gente vê que todas essas coisas são relacionadas à nossa estrutura emocional. Eu coloquei aí também, né, de ontem, que gerou uma polêmica aí com o pessoal a respeito das feridas emocionais e a dificuldade de emagrecer. Que coisa interessante, né? Algumas pessoas se identificaram com aquilo. Eu não sei se o meu problema de emagrecer era por causa de ferida emocional, não. O meu é porque eu comia demais mesmo. E estava fazendo pouca coisa de exercício, mas tem muita gente que tem dificuldade com essa área de academia, de disciplina, por causa dessas questões emocionais. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Eu quero falar aqui num texto, vou entrar naquele texto, né, irmão? De 3 João. Terceira epístola de João. Vou fazer uma pergunta para você. Quero fazer uma pergunta para você depois que a gente lê esse texto. A terceira epístola de João só tem um capítulo. Então a gente vai ler o versículo 2, que diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha só que interessante aqui, né? João está escrevendo para algumas pessoas, para uma pessoa, né, o presbítero Gaio, que está dizendo aqui. E ele fala uma coisa, uma saudação para aquele homem que é bem interessante. Ele está dizendo assim: meu querido, meu amado, eu faço votos, o meu desejo, o que eu espero para a sua vida é que você seja próspero e que você tenha saúde, assim como você é próspero na sua alma. Então ele usa a alma como parâmetro para dizer o quanto ele espera que aquela pessoa seja próspera. Então eu pergunto para você hoje, né? Se alguém chegar para você orando por você e disser assim: eu quero que você, o meu desejo pela tua vida, a minha vontade, o que eu oro por você é que você seja próspero e que você tenha saúde, assim como você é saudável emocionalmente, assim como você é saudável na sua alma. Essa oração sobre a sua vida, pegando a sua alma como um parâmetro para dizer se você vai ser ou não uma pessoa próspera e que vai ter saúde. Essa oração seria uma bênção ou uma maldição na sua vida? Quando você ouvisse assim: cara, você é meu desejo e eu vou orar por você para que você seja tão bem sucedido e tão próspero como você é na sua alma. E aí você vai olhar para a sua alma e vai pensar: caramba, me ferrei. Se for para ser igual eu estou emocionalmente, eu estou enrolado. Então você para pensar: isso é bênção ou é maldição, querido? A maioria das pessoas hoje, se você fosse usar esse parâmetro, a mesma medida que João usou aqui para abençoar Gaio, o que ele estava dizendo? Que ele conhecia, pelo que ele conhecia de Gaio, Gaio era um cara resolvido emocionalmente, que tinha a sua alma curada, uma alma resolvida, sem dilemas profundos, e que ele reconhecia naquele cara um cara que era próspero, que era saudável emocionalmente. Vou fazer a pergunta de novo, querido. Olha só que interessante isso aí. Se alguém chegasse para você, a partir da sua alma, dizendo para você como João falou para o seu amigo Gaio: eu faço votos, eu desejo, eu espero, eu oro por você, para que você seja próspero, assim como você é na sua alma. Assim como é a tua alma. Assim como é próspera a tua alma. Que coisa interessante, querido.
Quê? Tá bagunçando aí? Tá falhando? Por mim tá tranquilo. Se falhar aqui, que aí não bote calor aqui dentro, né? Cara, eu fiquei pensando nisso, queridos. Eu fiquei meditando nisso. Eu e meu assessor de assuntos aleatórios, Rafael. E a gente pensando até onde isso é bênção na vida das pessoas hoje. Parte do pressuposto que aquela pessoa que ele estava abençoando tinha a sua alma resolvida. Se a gente fosse usar a nossa alma hoje como parâmetro de saúde do nosso corpo, você já vê. É tipo isso, né? Se a gente fosse usar a nossa alma como parâmetro para a saúde do nosso corpo, a gente consegue entender porque tanta gente tem dificuldade em ter saúde física, tanta gente tem dificuldade em emagrecer, tanta gente tem dificuldade em ter disciplina para comer, em ter disciplina para se exercitar. Nós vivemos numa época onde as pessoas sabem muito, mas vivem pouco, né? Então, todo mundo sabe que Coca-Cola faz mal, mas se denuncia aí quem não bebe Coca-Cola ainda. Todo mundo sabe que comer muitas coisas com açúcar faz mal, mas quem não gosta de comer? Então a gente percebe, quando a gente está falando da alma também, a coisa é complicada. E você vai perceber assim que algumas pessoas mandaram para mim algumas coisas falando, né? Pô, pastor, você pegou pesado hoje, hein? Falando de ontem, né? Por conta dessa questão, as dificuldades que a pessoa tem de lidar com essa questão física, né? Então você olha assim, cara, eu vou ser próspero se você pensar assim, cara, minha área financeira vai ser tão boa quanto é a minha alma hoje. Como é que ia ser isso para você? Quando você olha para o mundo que a gente está vivendo hoje, a maioria das pessoas veriam essa pergunta, essa oração, essa bênção aqui de João sobre a vida do amigo dele, como uma maldição. Fala, cara, se eu tiver que ser financeiramente bem, igual eu estou emocionalmente, estou lascado. Se eu ficar fisicamente, na minha saúde física, da maneira que eu estou, na minha saúde emocional, eu estou lascado. Então você vai perceber que muita gente está nessa pegada. Só que quando você olha, a nossa alma ela tem essa função, ela está nesse lugar. Muita coisa que a gente tem para viver sucesso e saúde está relacionada a questões emocionais. Muita gente hoje não consegue viver isso na prática porque está preso emocionalmente. São pessoas com extrema capacidade, são pessoas que têm um potencial tremendo, são pessoas que são extremamente inteligentes, mas estão presas. A gente falou durante esses últimos dias sobre vocação e propósito e a gente vê a dificuldade que as pessoas têm e não é uma dificuldade real. A maior parte das vezes você vai perceber que não é real. Não é porque a pessoa não tenha dons, porque ela não tenha criatividade, porque ela não tenha potencial, é porque ela está presa em conceitos que são mentirosos. E esses conceitos eles estão aonde? Estão na nossa alma. Quando a gente joga isso para dentro de um contexto emocional, porque prosperidade, quando você está falando dentro de uma perspectiva bíblica, não tem a ver só com dinheiro. Isso é bem interessante. Quando o João está falando, eu quero que seja próspero, não está dizendo assim só que você ganhe dinheiro, que você esteja bem financeiramente. Ele está falando de uma vida plena, de uma vida que vale a pena, de uma vida completa, de uma vida que você acorda de manhã e entende que a sua vida tem um sentido, que a sua vida vale a pena ser vivida. Então ele está falando assim, né? A palavra prosperidade dentro de uma visão bíblica ela é muito mais ampla do que só ter dinheiro. Ela tem a ver com essas questões emocionais, ela tem a ver com plenitude, com paz, com o sentido da vida, com o propósito, com levantar todo dia de manhã e saber, cara, minha vida presta, minha vida tem um sentido, eu tenho um propósito, eu estou fazendo uma grande obra. Quantas pessoas podem parar hoje para falar como falou Neemias, né, na hora que aqueles caras, Sambalá e Tobias, foram perturbar ele? Eles estavam fazendo lá uma obra, trabalhando em uma coisa muito grande, e os caras vão lá falar com eles assim, não, para esse negócio aí, cara, vem aqui conversar com a gente, vem aqui perder seu tempo, distraindo, os caras tentando distrair ele, e Neemias fala assim, cara, eu não vou falar com vocês, porque eu estou fazendo uma grande obra. Você consegue parar, olhar para a sua vida hoje e falar assim, eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para perder, eu não tenho tempo para me distrair, eu estou envolvido num projeto grandioso. Qual projeto você está envolvido hoje, irmão? Quando você envolve, sendo gente boa, no projeto de restaurar a sua própria alma, você está envolvido e fazendo uma grande obra.
Na verdade, você não vai restaurar a sua alma, você vai se envolver no processo que Deus vai te colocar para que a sua alma seja restaurada. Porque a gente caminha nesse processo e Ele vai trabalhando para que a gente consiga ser a pessoa que a gente foi criado para ser. Então isso é muito sério, querido, porque a gente percebe assim, a prosperidade bíblica não tem a ver só com questões financeiras. E muitas coisas relacionadas à plenitude de vida que o ser humano tem é totalmente relacionada às conexões que ele tem. Os vínculos que ele foi criando na sua história. Começa com vínculos familiares, depois você vai construindo vínculos de amizade e vai crescendo nisso. Então quando a gente pensa assim, cara, qual é o impacto que a minha alma tem? Se alguém chegasse para você e fala assim, seu relacionamento, os seus relacionamentos e os seus relacionamentos mais íntimos, eles vão ser tão bons quanto a sua área emocional é hoje. Isso é bom ou é ruim? Quando você pensa, cara, meus relacionamentos dependem totalmente da minha saúde emocional para que eles aconteçam de maneira saudável. Claro que isso envolve os dois lados, né? Você não está falando só de um lado. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para si mesmo e pensar, cara, onde é que eu preciso melhorar? Para quê? Para que os meus relacionamentos sejam construídos dentro de parâmetros corretos. Você vai perceber que as pessoas estão vivendo vários dilemas na vida hoje. Vários dilemas existenciais. Tem pessoas que estão vivendo dilemas profundos em relação à sua vocação. Tem pessoas que estão vivendo dilemas profundos em relação à sua área financeira e profissional. Tem pessoas que estão vivendo dilemas profundos em relação à sua vida com Deus. E a maioria das pessoas está vivendo dilemas profundos quando se fala de relacionamento. Porque todos nós fomos criados para amar e sermos amados. Na verdade é o contrário, nós fomos criados para sermos amados e para amar. O ser humano, ele nasce totalmente sem saber o que é amor, mas ele nasce com uma predisposição enorme, um chipzinho que Deus instalou nele ali, totalmente preparado para aprender. Então a gente nasce sem saber, mas a gente nasce preparado para aprender. E quando você passa por uma história que você foi amado, que você foi aceito, que você foi bem cuidado, que você foi acolhido, automaticamente você começa a aprender a amar. Quando você passa por uma história que você não foi cuidado, que você não foi acolhido, que você não foi amado, que é uma outra boa pergunta, se você parar agora de olhar para a sua história, e você parar agora e dar uma pensada assim, você consegue dizer, na minha história eu fui amado? Foi feita uma pesquisa aí pouco tempo atrás, uma quantidade enorme de pessoas perguntando assim, se você olha para a sua vida hoje, para a sua história, você consegue dizer assim, eu fui amado na minha história? Se você para olhar assim, não, eu fui amado, eu fui uma pessoa que foi muito amada. Ou quando você faz uma análise da sua história, você pensa, cara, eu não fui amado, eu não me sinto amado. Quando eu penso na minha história, eu não me sinto alguém que foi amado. Por quê? Porque isso vai gerar um monte de consequências pesadas que vai trabalhar diretamente contra a sua capacidade de construir relacionamento. Você quer ver uma coisa interessante? Biblicamente falando, existe só um motivo para o ser humano se relacionar. Por que a gente constrói relacionamentos dentro de uma perspectiva bíblica? Porque a gente precisa amar um ao outro. Por que as pessoas hoje constroem relacionamentos? Quando elas estão feridas, elas não constroem relacionamentos baseados em amor. Elas vão construir relacionamentos baseados em carência. E a dinâmica do relacionamento vai ser, eu não me relaciono para amar e ser amado, eu me relaciono para evitar ser rejeitado. Isso é uma diferença enorme, querido. Presta atenção nisso. Uma pessoa que se relaciona com o propósito de não ser rejeitada é totalmente diferente de uma pessoa que se relaciona com o propósito de ser amado e amar. Presta atenção, tanto que isso é sério. O princípio bíblico para a gente se relacionar é amor.
O princípio do mundo, quando estamos lidando com pessoas feridas, para elas se relacionarem, é baseado na rejeição. Uma pessoa que está ferida emocionalmente, ela não se relaciona para amar e ser amada como um primeiro momento, mas ela se relaciona para evitar a rejeição. É por isso que relacionamentos construídos com esse fundamento são relacionamentos tóxicos, cheios de cobrança, cheios de ciúme, cheios de problemas. Por quê? E uma coisa que vai vir no pacote ali, bem pesado, é que é um relacionamento extremamente cheio de manipulação. Então as pessoas que estão dentro de relacionamentos assim, elas são manipuladoras, porque ela não se relaciona para amar, ela não se relaciona para ser amada, ela se relaciona para evitar ser rejeitada. Então, para evitar ser rejeitada, ela aprende a manipular, ela aprende a usar mecanismos, ela aprende a jogar o jogo. E muitas vezes essas pessoas ficam presas naquela ideia de que não podem dizer não, de que não podem ser sinceras, de que não podem dar a sua opinião, expressar seus sentimentos. Então uma alma ferida vai atrapalhar diretamente toda a qualidade de vida que a gente tem, como a gente acabou de ler em 3 João. O pessoal que está chegando, vou ler de novo. João escreve para um amigo dele, para um presbítero chamado Gaio, dizendo assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade, por tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós vemos que João usa esse parâmetro e a gente está falando sobre isso. Se alguém chegasse para você, vou fazer a pergunta de novo, e falasse para você: eu quero orar por você, eu quero abençoar você para que você seja próspero e tenha saúde, assim como a sua alma é próspera, assim como você está bem na sua alma. E aí você vai perceber que quando você coloca isso como um parâmetro, você vai ver que todas as coisas relacionadas à nossa vida estão ligadas diretamente à saúde emocional que a gente tem. A saúde emocional, ela está relacionada à sua capacidade de amar. Quando Jesus fala para os seus discípulos ali, na verdade ele está respondendo os fariseus. Quando ele é questionado: mestre, qual é o grande mandamento? E os fariseus estavam tentando pegar Jesus ali numa situação. E Jesus responde uma coisa interessante. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Então você vai ver que Jesus está respondendo ali de uma forma que ele mostra a importância de você entender que sua alma precisa amar a Deus. Por que ele não fala: amará o Senhor teu Deus de todo o teu espírito? Porque o teu espírito já está pronto. Você nasceu de novo, querido, então o seu espírito está pronto. Ele está conectado com o Espírito de Deus. Mas quando nós estamos feridos emocionalmente, a nossa alma vai conspirar contra aquilo que está sendo ensinado. Então vai dizer: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Depois vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos aqui 2 mandamentos equivalentes e 3 formas de amar. Você vai estar 2 formas aqui explícitas e uma forma implícita. Por quê? Porque está dizendo: você ama a Deus. E aonde está essa capacidade de amar, querido? Está na sua alma. Se a sua alma não está resolvida, o seu relacionamento com Deus é prejudicado. Se você é uma pessoa ferida emocionalmente, o seu relacionamento com Deus é prejudicado. Se você é uma pessoa ferida emocionalmente, você não consegue se relacionar com Deus, amando a Deus acima de tudo. Por quê? Porque uma pessoa ferida emocionalmente, ela vai buscar o tempo todo suprir as suas carências. Se ela se relaciona suprindo carências, ela não tem tempo de amar o outro de verdade. Então nós temos aqui nesse texto: amar o Senhor teu Deus e amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Amar o Senhor teu Deus e amar o próximo são dois mandamentos para amar ali. E estão explícitos, né? Está sendo dito, mas a terceira é você amar como você ama a si mesmo. Uma pessoa ferida emocionalmente, ela tem dificuldade de se amar. A maioria das pessoas que eu conheci, que eu atendi, que eu conversei, que estavam feridas emocionalmente, elas tinham uma visão distorcida a respeito de si mesmas. Elas não se amam, elas não acreditam em si mesmas, elas não se veem como pessoas boas. Quanto mais ferida uma pessoa está, menos ela se ama.
E se isso vai para o extremo, querido, ela tem condições de se odiar. Quando você está lidando com pessoas no extremo da rejeição, elas começam a construir um ódio de si mesmas. Elas começam a acreditar que se elas não fossem quem elas são, as pessoas iam gostar mais delas. E quando a pessoa passa por um histórico de rejeição pesado, ela começa a odiar a si mesma. Porque uma criança que vem desde pequena sendo rejeitada, ela começa a acreditar que o problema está nela. Isso é muito cruel, porque uma criança não consegue olhar para um pai e para uma mãe e dizer assim: não, meu pai faz isso porque ele é um cara problemático. Minha mãe faz isso porque ela é uma pessoa ferida emocionalmente. Não, ela não tem essa visão. Ela tem a visão assim: se meus pais fazem isso comigo, é porque eu sou uma criança ruim. E se eu não fosse ruim, meus pais me amariam. Se eu não fosse quem eu sou, meus pais me amariam. E aí você começa a perceber uma coisa: a pessoa, ao invés de construir uma visão saudável e um amor saudável por ela mesma, ela começa a se odiar. E se ela tem essa dificuldade de gostar de si mesma, você pode ter certeza, e aqui nós estamos nem falando de gostar, a gente está falando de amar de fato, você pode ter certeza que ela vai ter dificuldade de amar qualquer outra pessoa. Amar de verdade que eu estou falando, ela pode até gostar, ela pode idolatrar, ela pode ser dependente emocional de outras pessoas, que é muito mais comum, mas o amor saudável ela não consegue construir. Então quando a gente pensa assim, cara, como é que uma alma ferida prejudica o relacionamento? Prejudica totalmente. Por quê? Porque a minha capacidade de me relacionar de forma correta está totalmente ligada àquilo que está dentro de mim. Então o que tem dentro de mim hoje, emocionalmente falando? Qual é a minha história? O que aconteceu? Tem uma frase de um cara que fala uma coisa bem interessante para a gente avaliar as situações que a gente se depara na vida. E ele diz assim: quando você vê uma pessoa que tem comportamentos estranhos, que tem muita dificuldade de se relacionar, que tem muita dificuldade de lidar com os problemas e tal, não é hora de perguntar o que está errado com aquela pessoa. Ele fala isso, ele é um psiquiatra, um psicólogo, e ele diz assim, eu não me lembro o nome dele. E o cara fala assim: é momento de você perguntar o que aconteceu com aquela pessoa. A nossa visão hoje, né, de querer consertar o ser humano, está muito ligada a essa ideia de que está estragado, eu aperto um parafuso e resolvo. E a gente não para pensar, cara, aconteceu alguma coisa, existe uma história por trás. Existe uma história que foi construindo aquele quadro. Muitas vezes eu conversei com pessoas que falavam para mim assim: ah, pastor, eu sou assim mesmo, eu sou isso aqui mesmo. E de repente você descobre uma coisa interessante: aquela pessoa não é aquilo ali, ela se tornou. Ela não é daquele jeito, ela se tornou, ela aprendeu a ser, ela assumiu um papel na família dela para ser daquele jeito. E ela vai construindo a vida dela em cima disso aí, depois vai descobrindo que não era de fato o que ela realmente deveria estar fazendo. Tem muita gente hoje presa em feridas profundas. As pessoas hoje, elas são imediatistas, elas são superficiais, elas não querem os processos. Eu me lembro de uma escola que eu estava dando uns anos atrás, e quando eu fazia escola presencial, sempre teve muito psicólogo estudando comigo ali. Sempre teve 5, 6, um monte de cristão, psicólogos, terapeutas estudando comigo, mas psiquiatras era de vez em quando. E aí eu já tive alguns psiquiatras estudando comigo, e teve uma escola que eu me lembro que tinha um psiquiatra, só que esse era bem legal porque ele era mais crente do que psiquiatra, e aí era bom de conversar com ele. Porque quando o cara é mais psiquiatra do que crente, ele vai argumentar em cima da ciência e tudo, e muita coisa espiritual, muita coisa... Eu não estou falando coisa espiritual para ficar espiritualizando problemas emocionais e falar que é demônio. Estou falando que existem coisas que são realmente espirituais, precisam ser analisadas como espirituais. E quando o cara é muito mais psiquiatra, muito mais psicólogo do que crente, ele meio que negligencia alguns princípios bíblicos em nome da terapia. Isso é um problema quando a gente está lidando com cristãos. Então o que aconteceu? Eu estava conversando com ele e eu tive acesso a algumas informações, alguns estudos bem pesados em relação a algumas coisas de remédios e tal. E eu conversando com ele, passei os documentários para ele ali naquela época.
E a gente fez uma amizade, ele começou a me contar algumas coisas e ele falou assim: pastor, tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que está sendo ensinado ali naqueles documentários é verdade. É daquele jeito ali mesmo, as coisas estão desse jeito e tal. Só que tem um problema. E isso me chamou a atenção quando ele começou a falar isso. Dentro de uma perspectiva profissional, queridos. Quando o cara tem o coração humano, e não importa se ele é médico ou qualquer outra coisa, ele tem uma visão de humanidade, então ele não está ali só para receitar remédio, ele está preocupado com a situação da pessoa. E ele falou assim que por muitas vezes pessoas foram ao consultório dele buscar remédio e ele via que a situação da pessoa não era uma situação com necessidade de medicação. Só que ele falou assim: pastor, as pessoas estão preparadas para aquilo que é fácil. As pessoas de hoje, elas estão preparadas para o caminho mais fácil. E ele estava me contando, as pessoas hoje elas estão tão interessantes assim, a maneira que elas estão funcionando, que elas chegam no consultório, elas já chegam com o diagnóstico do que elas têm, porque elas pesquisaram na internet, elas já chegam com o nome do remédio, e a única coisa que elas querem na consulta de verdade é que você dê uma receita para ela poder comprar o remédio. E ele me contou a história de uma senhora que ele foi atender e foi falar para essa senhora que o caso dela não era um caso de medicação, que ela precisava trabalhar algumas coisas da história dela. E essa senhora levantou com muita raiva, gritando lá e falando que ele era um péssimo profissional, saiu batendo na porta. Por quê? Porque ela já estava com a receita, ela já estava com o diagnóstico. Então é mais fácil a pessoa usar um remédio do que ela enfrentar a história dela. É mais fácil ela aceitar um diagnóstico de um distúrbio emocional, de um distúrbio mental, sei lá, alguma coisa assim, do que de fato ela olhar para a história dela e ter que passar isso aí por princípios para ser curada. E o que eu vi muitas vezes na minha vida foi isso: as pessoas tomando remédio, falando que não resolviam, que elas estavam sendo contidas numa camisa de força química. Isso é algo muito sério, porque quando a gente olha para isso, por que eu estou falando disso? Porque a mente das pessoas está preparada para o que é fácil. E quando a gente está falando de um processo de restauração da alma, nós não estamos falando daquilo que é fácil, nós estamos falando daquilo que resolve, daquilo que alcança as raízes. Sabe, quando você está lidando com um conflito relacional, quantas vezes eu ouvi isso? O meu marido não conversa comigo. E aí uma vez eu atendi um casal e ele falou assim, a esposa falando para mim assim: meu marido não conversa. A gente foi fazer um aconselhamento com um conselheiro, com um pastor, e ele mandou a gente tirar um dia na semana para a gente sair, só eu e ele. Presta atenção como é que funcionam as coisas, querido. Quando uma pessoa tem dificuldade de falar, a solução para ela não é falar mais, porque você está torturando aquela pessoa. Presta atenção nessa dinâmica. Se a pessoa tem dificuldade de se expressar, de falar, e você obriga ela a falar mais como uma forma de resolver isso, você está torturando essa pessoa, você está fazendo ela ter um período ali de uma tortura mental, porque ela tem que fazer uma coisa que ela não consegue. E aí o que aconteceu? A mulher falou assim: aquele pastor falou pra gente, vocês têm que sair uma vez na semana, escolhe um dia na semana, sem filho, só vocês dois, e vocês vão sair para conversar. E o que aconteceu, querido? Primeira semana, saíram para conversar. E foi uma tortura. O cara não dava conta, a mulher falou que o cara suava. Aí foi chegando, acho que eles escolheram quarta-feira, sei lá. Foi chegando na quarta-feira da outra semana, o cara entrava em crise. Ele entrava em desespero. E aí o que ela falou assim: pastor, a situação foi ficando tão complicada que a quarta-feira se tornou o dia mais assustador para a gente. Se tornou um trauma. Só de pensar que eu tinha que sair com ele e ele se sentir obrigado a conversar comigo, e aquilo para ele ser praticamente uma tortura, aquilo se tornou o dia mais ruim da nossa semana. E sabe qual que é a grande dinâmica disso? Que é a grande sacada da coisa? É que essa pessoa, ela não precisa, e nem esse casal precisava de fato, de ter tempo para conversar e falar mais. O cara precisava ser trabalhado nas áreas que impediam ele de falar. Por que a vibe a vibe é bonita, né? Da escola de restauração da alma é interessante? Porque quando a gente entende o Salmo 19:7, nós entendemos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
Essa palavra restaura, a gente vai falar sobre isso o tempo inteiro, por quê? Porque é o fundamento da escola que a gente está oferecendo hoje como uma forma de ajuda aí. De estar passando alguma coisa para as pessoas conseguirem caminhar nesse processo de restauração. Mas quando você entende esse salmo, você vai perceber que essa restauração da alma é levar você de volta para quem você é no original. Quem assistiu às lives anteriores viu eu falando, explicando sobre isso. A palavra restaurar é trazer de volta. Então, quando nós estamos falando desse processo em Deus, na Bíblia, alinhado à palavra, não estamos falando aqui de psicologia, nem de psiquiatria, nem de psicanálise, nós estamos falando de Bíblia. O propósito de Deus não é fazer só com que você se sinta bem, se sinta melhor, se sinta mais aliviado. O propósito de Deus é levar você para ser a pessoa que Ele te criou para ser. E aí você acessando esse lugar e sendo essa pessoa, você vai viver tudo o que Ele criou você para viver e já preparou. E isso não sou eu que estou falando, eu falo na maior tranquilidade, porque eu vi isso durante os últimos 25 anos acontecendo na vida de muitas pessoas, e eu estou falando isso garantindo na promessa que Deus tem, Ele tem esse propósito. O que é interessante você pensar nisso, querido? Que quando Deus está trabalhando, Ele está te levando para o lugar e para ser a pessoa que você foi criada para ser. Então, quando a gente está pensando no original, o que Deus criou o ser humano no original, a gente vê que a coisa vai muito além de se sentir um pouco melhor. A coisa vai muito além de ter alívio de dores emocionais, embora tudo isso seja uma consequência e seja resultado do processo. A coisa é muito mais profunda do que simplesmente deixar de sentir. Por isso que a gente não está falando aqui de uma coisa que vai trabalhar sintomas, de orações superficiais que vão, ora porque eu estou com um problema de tal área e a pessoa ora ali e resolve. E se resolver estava bom, só que a maioria das vezes, quando a gente está lidando com questões profundas da alma, as pessoas vão orar e muitas vezes não vai estar resolvendo de fato, porque Deus espera um posicionamento. Então, quando a gente está trabalhando com essa visão de restauração da alma, a gente está lidando com os dilemas mais profundos. E o propósito não é só falar assim, não, eu quero melhorar. Sabe, o evangelho não é para melhorar quem você é, o evangelho é para te matar e fazer você nascer de novo. Aleluia, dá um brado aí, vaso. Até que morrer. Uma vez um irmão estava andando comigo, fazendo a caminhada, bravo. E ele falando, então o que tem que fazer então? Tem que morrer? Eu falei, meu irmão, morre. O evangelho é para morrer. Morre e deixa Deus trazer você de volta para você nascer de novo, não de uma forma assim, né, sobrenatural. Existem coisas que são instantâneas e outras coisas não. Quando a gente está lidando com a alma, querido, nada é instantâneo, são processos profundos. Porque cada processo que você vive, cada passo que você dá para a restauração da sua alma, você amadurece. Você cresce como ser humano, você se torna uma pessoa que está crescendo em sabedoria. Então não vai acontecer muito milagre extraordinário, sobrenatural na sua alma. Vai acontecer processos profundos, posicionamentos. Então o que eu estava falando em relação ao cara lá da mulher que tinha que falar? A gente tem que entender uma coisa. Quando nós estamos falando de dilemas emocionais do ser humano, nós não temos que pensar em como eu faço para não ter mais aquilo só. Porque você tem que pensar assim, vamos pensar agora especificamente sobre uma pessoa que tem dificuldade de falar, de conversar. Às vezes a pessoa tem dificuldade de falar com a esposa, com as pessoas em casa. Fora ela conversa. Então tem um sinal aí. Por que parou de conversar em casa? Aconteceu alguma coisa. Aí olha só que interessante. Em vez de você obrigar essa pessoa a falar mais, a pergunta não é essa. Como eu faço essa pessoa falar mais? Por quê? Porque quando você olha no projeto original de Deus, lá no Éden, você vai descobrir que todo ser humano saudável, ele fala, ele se comunica, ele se expressa. Anota isso, querido. Todo ser humano saudável, ele se expressa, ele se comunica, ele não tem problema para falar, para conversar e para dizer o que ele pensa e nem o que ele está sentindo. Quando fala demais, aí já é outra história, já é um outro extremo. Pode até abrir um parênteses aí só se dá mal, deixa isso quieto. Deixa isso quieto, depois nós falamos sobre os que falam demais. Normalmente falar demais é uma compensação, mas aí a gente vai falar disso aí depois. Então o que a gente tem que pensar? No original, todo ser humano saudável se comunica. Anota isso aí.
Ah, eu sou extremamente tímido. Ah, eu não falo o que eu sinto, eu não falo o que eu penso. Então é um sinal que não está normal. Eu tenho dificuldade de dizer não. É um sinal que tem alguma coisa errada. Aí é saudável demais quem fala demais, né? Depende. Depende. Há controvérsias. Mas aí vamos pensar, né? Voltando para o que não fala. Deixa os saudáveis que falam demais aí tranquilos. Vamos voltar. A gente volta aqui para esse entendimento. Qual é a pergunta que deve ser feita numa situação dessa? Você está lidando com uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar, de se expressar, de dizer o que pensa e o que sente. Qual é a dinâmica? A gente tem que pensar assim, não como eu faço essa pessoa falar mais, mas como eu trabalho as áreas que foram prejudicadas para que ela passe a falar naturalmente dentro de uma perspectiva saudável. Essa que é a grande visão da coisa. É assim, dentro de uma perspectiva saudável, presta atenção nisso, tanto que é interessante. Dentro de uma perspectiva saudável, todo ser humano criado por Deus, no original, o projeto de Deus envolve isso. O ser humano era para conversar naturalmente, falar o que pensa e o que sente, sem peso. Mas a história da pessoa vai roubando isso dela. Então a pergunta é, como é que eu faço a pessoa falar mais? Não, mas é como é que eu libero a vida dela dos traumas que ela tem, das feridas que ela carrega, para que ela possa ser uma pessoa saudável que se comunica naturalmente. Então adianta pegar um cara que tem dificuldade de falar com a esposa e obrigar ele a conversar durante um dia, tirar um dia para eles dois. O que aconteceu? Aquele dia virou um trauma. Adiantou para eles? Não, por quê? Porque o cara precisava ser trabalhado em outras coisas. Ele não estava, o problema não estava entre ele e a esposa em si, embora tivesse coisas também. Mas estava na história do cara anterior ao casamento. Anterior à vida dele lá de família. Ele foi sendo ferido nessas coisas relacionadas a falar, comunicar e tudo. Foi construindo uma personalidade extremamente fechada, introvertida. E aí surge uma pergunta, querido. Quando é que a gente aprende a falar naturalmente? Quando você tem pessoas que te ouvem. Se você foi criado num ambiente onde você não era mandado calar a boca, você tinha que calar a boca o tempo inteiro. Então você vai aprender que você não pode falar e que falar uma coisa errada. E quando tem pessoas que acolhem o que você está dizendo e respeitam o que você está dizendo. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão te ouvindo, mas elas estão zombando. Se você cresce num ambiente onde você abre a sua boca e todo mundo começa a rir, começa a diminuir a sua opinião, a dizer que você é burro, que você não tem o que falar, você começa a aprender, desde pequeno, que falar é um problema. E aí sabe o que é interessante? Se você sentar hoje com qualquer casal hoje que está tendo crise, você vai perceber que a primeira área que eles vão provavelmente, não vou dizer que sempre vai ser 100%, mas que eles vão falar que estão com problema é na comunicação. Se não tiver, você pode ter certeza que vai estar entre as 3 primeiras áreas. Claro, se você sentar com um homem sozinho e perguntar para ele qual é o problema, ele vai dizer que ele não tem sexo, né? Por mais que tenha. E a mulher vai dizer outras coisas, mas normalmente você vai perceber que mesmo que eles não consigam fazer a leitura, eles vão estar com problema de comunicação. O que é problema de comunicação? São pessoas que não conseguem mais conversar. Por quê? Porque a parte saudável da coisa, que é toda pessoa saudável se comunica, ela já se perdeu. E às vezes a gente desaprende isso, a gente é, vamos dizer, roubado da nossa capacidade de se comunicar desde pequeno. Quando a criança ela é zombada dentro do ambiente familiar, ou quando ela não tem ninguém para escutar o que ela tem para dizer, quando ela é tratada com peso, já vem de novo, não quero ouvir. Ou então vai dizer assim, a criança abre a boca para falar e dá uma opinião, e a opinião dela não é tão correta, e as pessoas que estão perto começam a rir, ela vai aprender a ficar calada. Eu desenvolvi uma timidez extrema na minha vida, isso é um testemunho que eu tenho, né, para comprovar quando alguém fala para mim assim, nossa pastor, eu sou tão tímido, eu não consigo falar em público. Eu começo a rir fazendo, não sabe de nada, inocente. Eu tinha tanta timidez, querido, que eu não tinha nem coragem. Eu passei mais de 2 anos depois da minha conversão sem ter coragem de orar em voz alta perto de ninguém. Eu tinha tanta timidez que eu, quando fazia faculdade teológica,
Depois, mais ou menos um ano e pouco depois da minha conversão, morri de medo do professor achar meu nome na chamada e pedir para eu ler um versículo em voz alta, porque eu tinha medo de gaguejar e tinha medo de ler alguma coisa errada e todo mundo rir. Porque essa foi minha história. A gente foi criado num ambiente não de família em si, embora eu e meus irmãos o pau quebrava também. Só que assim, querido, também não estou falando que eu era inocente, eu era também terrível. Então, do jeito que vinha, voltava, né? Então era um negócio meio complexo. Mas me feriu profundamente. Fui criado numa rua onde todo mundo zombava de todo mundo. Era naquela época chamava de malhar, né? Tava todo mundo malhando de todo mundo. E era extremamente pesado. Você, para abrir a boca no meio da galera ali, você tinha que pensar 1000 vezes, porque se você errasse uma palavra de português, você ia ser a bola da vez durante uma semana. E os caras eram bons nesse negócio, mano. Pensa nos bichos que eram endemoniados, com espírito de chocarrice pesado, que pegava no couro de um, fazia, só não chorava, porque nessa brincadeira a gente aprende a não chorar, a gente aprende a rir, a gente aprende a fingir que não tá doendo, que não tá ferindo. Só que lá no fundo está destruindo a nossa visão a respeito de nós mesmos, está destruindo a nossa capacidade de se comunicar, está destruindo a nossa capacidade de se relacionar de forma saudável. Isso vai minando a nossa força. E lá no fundo a gente vai começando a acreditar um monte de besteira em relação a gente, que conspira diretamente contra o propósito que tem. Às vezes tem pessoas que são mais, não vou dizer que são mais místicas, mas elas têm uma visão assim extrema espiritual. E eu já vi alguns pastores e pessoas assim desse lado mais extremo falando que Deus escolhe pessoas desde o ventre da mãe, né, que está escrito em Jeremias. E eles falavam naquela época que o diabo tem um jeito de descobrir isso. É como se o diabo, especialista em ser humano, ele tivesse alguma coisa que ele percebesse que aquele menino, aquela criança, ela tem algo diferente, como se fosse um escolhido. Eu não estou falando que isso é certo ou errado, é uma coisa interessante. E aí eles falam o quê? Né? Baseado naqueles textos que tentaram matar as crianças para evitar que Moisés permanecesse ali, para nascer o menino que vai salvar e libertar os judeus, e depois o povo de Israel, né, que naquela época não era judeus, e depois a mesma dinâmica para matar os meninos, para tentar matar Jesus na infância, para que ele não se tornasse o Salvador. Então você percebe que eles vão construindo um entendimento em cima disso, dizendo que de alguma forma Satanás sabe. Alguns vão dizer que a pessoa tem uma marca, não sei, eu acho que não tem nada a ver, mas ele vai percebendo alguma coisa e ele começa a tentar destruir aquela pessoa desde pequeno. Na verdade ele tenta destruir todo mundo desde pequeno. Mas ele começa a bater em áreas que provavelmente vão conspirar diretamente contra o propósito que Deus tem para você lá na frente. Quando eu pego minha vida e pego essa história, eu não estou dizendo que eu tinha uma marca, que eu fui escolhido, sei lá. Eu só sei que casa de uma forma muito interessante. Por quê? Porque as áreas que foram mais batidas na minha vida foram áreas relacionadas a essa questão de falar em público. Eu fui construindo uma ideia de que eu não tinha o que dizer, que as pessoas não queriam ouvir o que eu tinha para falar, e que quando eu fosse falar, eu tinha que ter muita coisa bem elaborada ali, tinha que ter muita convicção, muita certeza do que eu ia falar, para que eu não falasse nenhuma besteira e fosse zombado. E aonde conspirou isso, querido? Bateu diretamente no propósito que Deus, quando Ele me resgatou, no propósito que Ele tinha para a minha vida. Quando a palavra foi liberada sobre a minha vida, falando que eu seria isso e aquilo ali, dentro desse contexto de pastor, de pregar, de ajudar e tal. Eu tenho uma palavra que eu recebi, que eu ia receber uma unção de cura da alma e tal. Quando eu recebi isso, para mim aquilo não fazia sentido nenhum. Eu não conseguia me enxergar como alguém que ia pregar e falar em público. Então isso para mim era um absurdo. Eu fui até fazer brincadeira com a pastora que estava orando por mim, ela era muito séria. Me deu uma tirada mesmo, que eu não sabia nem onde enfiar a cara. Fui brincar lá, né? Ela perguntou se eu já estava pregando, eu falei só se fosse prego na parede. Eu tinha 19 anos, irmão. Talvez se tivesse hoje fazia a mesma coisa, mas ela falou isso e eu fui falar para ela, ela ficou me olhando sério. Falou, você já está atrasado. Irmãos, aquilo na minha cabeça não fazia sentido, porque eu falei, cara, como é que eu vou pregar se eu não tenho coragem de orar na frente dos outros?
E a parte boa, querido, quando Paulo fala, né, de querer fazer o bem e não dar conta, aquela coisa toda, ele termina dizendo, mas graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus foi me curando no meio do caminho, ele foi me restaurando no meio do caminho, ele foi me trazendo para o lugar que eu fui criado para viver, eu fui assumindo o lugar da pessoa que eu fui criada para ser, eu fui permitindo que Deus fosse curando áreas da minha vida profundas para que eu pudesse viver o propósito que Ele tem. Então o que acontece? Eu vim de um extremo de timidez. Eu não estou dizendo que hoje eu sou o cara extrovertido, aquele cara, eu sou bagunceiro com quem eu conheço. A gente estava conversando hoje e minha mãe fala muito isso, que eu sou muito fechado, que eu sou muito tímido, que eu sou muito calado. E quando eu não conheço, eu sou desse jeito. Eu não abro minha boca, eu fico só observando. A Bíblia fala, ainda tem um versículo bíblico para me dar respaldo, né? A Bíblia fala que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, ficar calado, as pessoas pensam que você é sábio. Mas eu não falo, então eu fico na minha. O que acontece? Tem marcas ainda de alguma coisa? Talvez sejam coisas que façam parte de quem eu sou, da minha personalidade, de ser mais tranquilo, mais calado, mais fechado. Tranquilo. Com quem eu não conheço. Com quem eu não tenho intimidade. Quem eu conheço, meu irmão, aí já era. Quem conhece sabe. Mas o que acontece? Eu vi Deus fazendo isso na minha vida. E foram nesses processos, nesses princípios que a gente chama de princípios da cura, que eu ensino na Escola de Restauração da Alma. Eu falo de coisas que eu experimentei na minha vida e que eu vivo o benefício disso. Deus começou a me curar, Deus começou a me restaurar. Ele foi pegando aquele cara que não tinha coragem de orar na frente de ninguém e foi trazendo através de processos, dos princípios da cura, para o lugar que eu fui criado para viver. Eu não estou dizendo, se Paulo chega em um determinado momento da vida dele e diz assim, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, estou na mesma pegada. Não estou dizendo que eu alcancei, que eu sou o cara, que eu estou resolvidão, não. Estou dizendo que ele foi me trazendo. E os processos que eu passei de cura foram me trabalhando, me preparando para poder um dia chegar diante de pessoas e falar. Para poder um dia abrir a minha boca, ensinar e saber, não, cara, eu posso falar. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim, cara, a sua mensagem ela tem profundidade e ela tem relevância. Então não tenha vergonha de abrir a sua boca para ensinar, porque aquilo que você ensina é profundo e é relevante. E talvez durante um tempo eu não tinha essa visão e Deus foi trabalhando, foi construindo. Tem áreas que ainda estou sendo trabalhado, tem áreas que ainda não acredito muitas coisas, mas tem coisas relacionadas ao propósito. Claro, né, irmãos? A gente tem que pensar, pô, já faz 25 anos. Se em 25 anos você não conseguir pelo menos um pouco, o negócio tá ruim mesmo. Mas você vai ver que funciona. Então como é que isso funciona, né? Como é que as feridas emocionais conspiram? Eu dei um exemplo aqui de uma área, que é nessa questão da comunicação. Pessoas feridas, elas não se comunicam, elas acreditam que elas não podem falar, elas acreditam que se elas errarem, elas vão ser zombadas, e às vezes, dependendo do ambiente, serão. Pessoas feridas, elas têm dificuldade de se expressar, de dizer o que pensam, de dizer o que sentem, tem medo de falar, se eu disser agora o que eu penso, as pessoas não vão gostar mais de mim. No mundo que a gente vive hoje é perigoso acontecer. Essa cultura do cancelamento, você dar a sua opinião e dizer que você apoia uma coisa ou outra e é contrário à opinião da maioria, você pode ser realmente perseguido e tido como alguém errado. Mas num relacionamento saudável, a gente tem que ter espaço para poder falar o que a gente pensa. Se você está num relacionamento onde você não pode falar o que pensa, o que sente e não pode dizer não, você está dentro de um relacionamento tóxico. Se você tem medo da pessoa que você está se relacionando, seja marido, esposa, filho, pai, mãe, e você não tem coragem de ser verdadeiro naquilo que você pensa e sente, então tem alguma coisa muito ruim nesse relacionamento. E ele é tóxico. Provavelmente ele foi construído em cima dos fundamentos errados, ele está construído sobre a areia. E aí quando vir o vento e as tempestades, ele vai cair. Não é uma maldição, é um princípio bíblico. Quando a gente constrói em cima da rocha, as dificuldades elas vão vir, mas vai permanecer. E aqui não estou falando só de casamentos, estou falando de todos os tipos de relacionamentos que a gente constrói. Claro que o casamento envolve também.
E é isso, queridos. Nós temos aí a Escola de Restauração da Alma. As pessoas têm me perguntado: pastor, como que você pode me ajudar? Sim, não é só querendo vender também, lógico. Eu estava brincando com o Rafael. A venda dessa escola tem um cunho social muito grande. Ela ajuda a cuidar das crianças do Brasil. A começar do Lucas e da Sofia, que são meus filhos, né? E do Rafael, que é meu agregado. Tá ajudando, irmão. Vocês comprando ajudam, mas a questão que a gente tem que entender é o seguinte: me perguntaram como é que você pode me ajudar. Hoje o que eu tenho de melhor para oferecer é a Escola de Restauração da Alma Online, que você vai poder fazer, vai poder aprender aquilo que a gente ensina, que eu fui aprendendo durante 25 anos com aconselhamento, testando, vendo o que dá certo, o que não dá, aquilo que eu fui acompanhando testemunhos, aquilo que eu vivi na minha vida durante os últimos 30 anos, que eu tenho aplicado e visto que funciona. É aquilo que eu tenho para oferecer de melhor hoje. A questão da escola e da comunidade que a gente vai estar construindo, que a gente está construindo, de pessoas que estão buscando esse propósito de restaurar a sua própria alma, de andarem juntas nesse propósito, que querem trocar experiências, que querem edificar um ao outro com esse foco. Então, aquilo que a gente tem oferecido hoje são 3 coisas que eu acredito são importantes. A primeira é a escola em si, o conhecimento. A segunda, a comunidade. E a terceira, esse contato da gente estar perto. Eu vou estar acompanhando de perto, a gente vai estar conversando, tirando dúvidas. A gente vai ter uma live mensal para todas as pessoas que fazem parte da escola, para a gente estar conversando ali, uma live fechada, para a gente estar conversando com essas pessoas, orientando. Teremos alguns grupos de mentoria que vai estar conversando, trocando ideias, tirando dúvidas. Então, o que eu posso fazer hoje para atender a maior parte das pessoas que precisam? É oferecer, e a gente precisa usar essa ferramenta que é online. Então, se você tem interesse, pode... Se você tem interesse em saber mais sobre a escola, se você tem interesse de participar desse projeto aí e de trabalhar a restauração da sua alma, escreve aí no chat, escreve no direct, manda no direct, escreve eu quero, e o Rafael vai entrar em contato com você para estar explicando tudo direitinho, como é que funciona e como é que faz para você participar e começar a fazer a escola hoje e ser edificado. A gente está gravando aulas gradativamente, vai estar alimentando lá até chegar ao fim. E toda vez que estou gravando aqui, o Rafael sai daqui chorando praticamente. Estou brincando, não sai chorando não, mas ele sai impactado com a maneira que a aula vai confrontando e trabalhando o coração. E a gente tem vivido momentos aqui muito legais, acredito que são proféticos, acredito que Deus vai tocar muito o seu coração, a sua alma ali nos momentos específicos da escola, e você vai se surpreender com o que Ele vai falar contigo, aonde Ele vai tocar, o que Ele vai trazer de lembrança e a maneira que você vai se livrar de todos esses fardos aí que você tem carregado por conta de feridas emocionais. Amém, queridos? Eu vou estar encerrando por aqui. A assessor está dizendo, lembrando mais uma vez, se você tem interesse de saber mais sobre a escola, escreva aqui no chat mesmo, eu quero, ou mande um direct falando eu quero, que ele vai entrar em contato com você, vai estar explicando direitinho mais detalhes sobre a escola. Amém? Vamos encerrar por aqui para não virar vigília. Deus abençoe vocês. Forte abraço, obrigado por você ter participado, por estar aqui comigo até agora. Deus abençoe e até próxima quinta-feira, se Deus quiser, 8 horas da noite a gente vai estar aqui. Um abraço, Deus abençoe, até a próxima.